Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, 23 de abril, e o Desenho de Notícias começa comigo, Fausto Oliveira, sua primeira edição de hoje. Eu queria trazer hoje uma coisa bem de jornalista econômico aqui, uma comparação internacional nesse momento de recuperação de alguns lugares do mundo após os primeiros impactos da pandemia e estagnação em outros. Você já se perguntou o que está acontecendo lá na Ásia nesse momento? Enquanto aqui no Brasil a gente amarga uma economia que prometia recuperar após a queda de 4% no PIB do ano passado, agora, esse ano, as previsões já não são otimistas e, se houver crescimento, vai ser um crescimento insuficiente para recuperar a perda do PIB do ano passado, o que é um grande problema, porque isso significa muitas pessoas ainda mais perdendo emprego ou não conseguindo voltar para o mercado de trabalho. Toda uma série encadeada de grandes problemas sociais que vem com isso. Enquanto isso aqui acontece no Brasil, lá na Coreia, aí é que está a informação bacana que eu fui pesquisar em jornais lá da Coreia, descobri coisas muito bacanas que eu quero compartilhar com vocês. Sabe aí qual foi o percentual de lucro líquido, não estou falando de faturamento, de lucro líquido da Hyundai Motor, que é a divisão de carros e automóveis em geral, veículos automotivos em geral, do grupo Hyundai, que é uma das maiores empresas coreanas? Pois muito bem, 175,4% de crescimento interanual, vejam o número, 175,4% de crescimento interanual no primeiro trimestre. Significativo, né? Em relação ao primeiro trimestre de 2020. O que, em termos financeiros, vou falar já em dólar, porque não em moeda coreana, que não faz muito sentido, deu um lucro líquido de 1,36 bilhão de dólares para a Hyundai Motor, que é apenas a divisão de veículos automotivos do grupo Hyundai, que tem outros setores grandes, outras divisões, é um dos grandes chaebols, as famosas grandes corporações coreanas, as campeões nacionais da indústria coreana que fizeram o desenvolvimento daquele país, ok? A Hyundai, só para deixar uma nota aqui, a Hyundai inclui também, apareceu a mão da minha mulher ali, vou tirar aqui, inclui também a Kia. Então, assim, estamos falando tanto dos automóveis e caminhões leves, etc., da Hyundai, como também da marca Kia, que foi uma marca incorporada pela Hyundai. Muito bem, dito isso, passemos a outra grande, famosa corporação chaebol coreana, muito conhecida no mundo inteiro, que é a LG. A LG, enquanto aqui no Brasil está fecha não fecha sua fábrica aí na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo, Vale do Paraíba, lá na Coreia, ela está indo muito bem, porque no primeiro trimestre publicou agora lá na Bolsa Coreana um lucro líquido que cresceu mais de 10%, tá? Eu vou tentar achar aqui exatamente 10,5%, o lucro líquido no primeiro trimestre do ano, em comparação ao primeiro trimestre do ano passado. Lá na Coreia, logicamente, todas as linhas de produto da LG estão, evidentemente, à venda. E, claro, são grandes multinacionais. Antes de entrar nas considerações, passarei aqui os valores. A LG teve de lucro líquido, é isso mesmo, o lucro líquido cresceu esse valor. Mas o que eu vou dizer, o valor não é o lucro líquido, é o faturamento. Agora vem o faturamento, então, da LG, que foi 231,9 milhões de dólares no primeiro trimestre. Muito bem, os números são muito positivos e eles respondem naturalmente a duas coisas, uma conjuntural e uma estrutural. A conjuntural é que o presidente Moon, o atual governante da Coreia do Sul, diferentemente do governo brasileiro e muito similarmente a todos os outros governos agora na nova configuração econômica do planeta, vem fazendo uma série de investimentos públicos, vem facilitando o crédito, vem facilitando que as empresas invistam e, por causa disso, a recuperação econômica na Coreia do Sul, neste momento, está sendo muito acelerada. Não esquecer também que a Coreia do Sul, diferente do Brasil, que desmonta o seu BNDES, que não desmonta, mas reduz a sua importância, desidrata o BNDES, diferente disso, a Coreia do Sul tem mais de um banco de desenvolvimento e os dois, naturalmente bancos públicos, não é? Continuam muito ativos junto à economia. Então essas são razões conjunturais que, dado o cenário de desorganização
na verdade, das economias mundiais em função do cenário pandêmico, a Coreia do Sul responde tal como agora os Estados Unidos estão respondendo, como a China respondeu desde sempre, não é verdade? Como também os governos europeus estão respondendo. Daí, claro que colhem o bom resultado. Então, isso seria a análise conjuntural a respeito do bom resultado de grandes empresas coreanas em tão pouco tempo após um baque profundo sofrido por todos os países, que foi naturalmente provocado aí pelo evento de 2020 sanitário. Agora, e a razão estrutural? Porque ela sim pode nos ensinar um pouco mais a respeito de caminhos para a geração de riqueza, caminhos para o desenvolvimento estável dos países, não é? A razão estrutural é a seguinte: tanto Hyundai quanto LG, como outras grandes corporações sul-coreanas, notadamente aí a Samsung, que talvez seja a maior delas, e outras, tá? Porque existem várias outras, a Doosan, né, é uma outra, e vai. Tem algumas outras grandes empresas coreanas. Todas elas são construções de longo prazo da sociedade coreana, em que o Estado mais o mercado se associaram para produzir esses elementos, esses geradores de riqueza de longo prazo. E isso demandou da parte do país como um todo um esforço não só de crescimento da economia, mas de diversificação e mudança estrutural da economia. O surgimento, o aparecimento dessas grandes empresas modernas, tecnológicas na Coreia, primeiro, ele não é do dia para a noite e ele não é desprovido de projeto. Ele não acontece apenas porque as novas tecnologias apareceram aí e empresários coreanos resolveram então ir lá e apostar nessas novas tecnologias e se deram bem. Não. Ele acontece porque existe todo um trabalho que é consorciado entre o governo e estas empresas, que começa lá atrás, ainda nos anos 60 e depois 70, mas principalmente ali na passagem dos 70 para os 80, em que os ciclos virtuosos de crescimento econômico via sustentação da demanda interna e também da demanda externa. Por quê? Porque ele é sustentado por ativas políticas de auxílio à exportação e presença multinacional dessas grandes corporações, transformação delas em multinacionais. Isso se faz com financiamento barato dos bancos de desenvolvimento, isso se faz com planejamento das exportações, se faz com sustentação do comércio internacional pela diplomacia. Então sempre é um trabalho feito entre o governo coreano e estas grandes empresas. Em conjunto, a somatória desses esforços é que produziu as capacidades destas grandes empresas se tornarem as líderes tecnológicas que elas são. Não se engane. Apenas o investimento na tecnologia mais avançada trouxe essas empresas para sair de simples... No caso da Hyundai, por exemplo, ela era, se eu não me engano, uma companhia de serviços de engenharia, construtora, né? Depois passou a ser uma empresa de veículos automotivos, equipamentos para infraestrutura, e agora também está aí na alta tecnologia da digitalização, tá? Dos veículos, tá? Eles têm essas divisões de vanguarda que pegam, por exemplo, e tentam fazer caminhões autônomos para mineração, esse tipo de coisa. E a LG é a mesma coisa, né? Até entrar mesmo na fronteira que é a telecomunicação, o telefone celular, etc. Nada disso aconteceu sem apoio tanto do governo, né, através dos bancos públicos, quanto da academia, né, através da pesquisa, da ciência e tecnologia desenvolvida dentro do ambiente empresarial, num esforço conjunto que veio a transformar a economia da Coreia, enquanto ela crescia, numa economia vencedora. Isso é o desenvolvimento econômico. Ou seja, enquanto nós, como eu vivo falando aqui, percebemos, né, com tristeza, o fechamento de 36,6 mil fábricas em 5 anos no Brasil, significando uma perda de capacidade tremenda. Também vemos aí com tristeza o desmonte da Ceitec, como eu venho denunciando há muito tempo aqui, percebe que é o nosso esforço brasileiro na parte de semicondutores, percebemos a desidratação do BNDES, percebemos a retirada do Estado dos investimentos que são sustentadores de demanda e percebemos uma série de outros grandes problemas que são desestruturantes da economia real, quando, na realidade,
o que traz o desenvolvimento e a riqueza para o país é justamente o contrário, é a estruturação da economia real, seja por um caminho de sustentação do crescimento no longo prazo, crescimento econômico propriamente dito, seja uma coisa que tem que acontecer junto por um caminho de requalificação das estruturas produtivas através da formação e sustentação de grandes conglomerados empresariais que podem vir a se tornar, de fato, campeões mundiais nas suas tecnologias, nos seus mercados. E o Brasil tem potenciais para isso ainda. E aí cabe a um governo organizar esse potencial e colocar para trabalhar visando a sua qualificação produtiva, sempre encadeando, sempre dando créditos mais baratos, sempre cobrando resultados e sempre ajudando a exportar. Sem isso, pessoal, não tem desenvolvimento e é isso que o caso da Coreia nos ensina, tanto conjunturalmente na resposta ao grande problema econômico que nós vivemos no mundo hoje, mas isso já está comum, porque todos os países estão fazendo, menos o nosso, como estruturalmente naquilo que, no longo prazo, eles fizeram lá para sair de uma economia agrária que não tinha valor agregado, que tinha uma economia de pós-guerra, da Guerra da Coreia, que era pobre, necessitada de tudo, para se tornar em 40, 50 anos essa grande potência econômica que provê ao seu povo uma vida de enorme qualidade. Muito bem, eu fico por aqui, o Desenho de Notícias de hoje, primeira edição, era sobre isso. Obrigado e até a próxima.